Muito bem, agora são 8 horas 20 minutos, 8 horas 20 minutos da capital baiana. Bom, meus amigos, aqui na linha para conversar com a gente, o vereador Léo Prates, nosso convidado do programa de hoje. Vamos tratar justamente sobre a aprovação que aconteceu na semana passada, na última quinta-feira, da reforma tributária de Salvador, o texto original e a finalidade principal de aumentar a arrecadação tributária da capital baiana sem onerar impostos, pelo menos no papel pelo menos é o que tem se falado em relação a isso, mas algumas pessoas, alguns especialistas na área, meu caro vereador Léo Prates, já têm se pronunciado dizendo que nas entrelinhas o consumidor mais adiante pode acabar sofrendo em relação aos aumentos. Mas vamos conversar com o vereador Léo Prates, ele vai explicar para a gente o que é que a reforma tributária vai trazer de benefício para o cidadão de Salvador. Bom dia, vereador Léo Prates. Bom dia, Jorge, bom dia, Chico. Um extremo prazer estar de volta aí falando com os ouvintes da Rádio Excelsior, mas na minha pequena opinião, o que eu acredito é que essa reforma tributária vem fazer justiça social. Ela perdoa de quem é pobre, do cidadão mais pobre da nossa cidade, ela remete as dívidas de até R$400, mas ela, por outro lado, Jorge, e aí talvez seja por isso que alguns especialistas estejam com essa opinião que você acaba de falar, ela será implacável com os sonegadores. Então, quem está acostumado a manipular a lei em seu benefício, essa lei realmente cria instrumentos de cobrança muito duros e que efetivamente a cidade precisa. Porque, para que você tenha uma ideia, Jorge, a cidade tem um crédito, ou seja, há devedores que devem à prefeitura, na sua totalidade, cerca de R$8 bilhões. É isso que nós não vamos mais aceitar e que a cidade como um todo não aceita, porque majoritariamente apoia a reforma tributária do prefeito ACM Neto. É verdade. Agora você falou, vereador, em relação a essa coisa dos inadimplentes. Os especialistas dizem que a criação do CADIM, o cadastro de inadimplentes, nas audiências públicas foi pedido para que se colocasse justamente para votação uma notificação para aqueles inadimplentes, coisa que não contempla a forma que foi aprovada, vereador. E aí a pessoa, por exemplo, que deve, vai ser colocada nesse cadastro, aí às vezes sem saber. Isso é legal? Isso é... Olha, Jorge, eu discordo dos especialistas. A reforma cria um instrumento chamado DEC, que é domicílio eletrônico do cidadão, em que o fisco se comunicará diretamente com o cidadão e com as empresas. Então, antes de entrar no CADIM, qualquer coisa, a pessoa será comunicada por esse DEC. Vale ressaltar que esse domicílio eletrônico é opcional para a pessoa física, mas obrigatório para a pessoa jurídica. Então, este DEC fará um papel de uma comunicação imediata, rápida, moderna, com o cidadão de Salvador. Além disso, Jorge, na minha pequena visão, o CADIM, primeiro, é um instrumento principal de cobrar dos sonegadores. Segundo, é um instrumento que desburocratiza a prefeitura de Salvador. Porque hoje o empresário, a pessoa, precisa de inúmeras certidões para se cadastrar na prefeitura, por exemplo. A partir de agora, no trato com a Prefeitura Municipal de Salvador, a pessoa ou a empresa só precisará da certidão negativa do CADIM. Ou seja, para o bom cidadão, para o bom pagador, para aquela pessoa que está em dia com as suas obrigações fiscais, o CADIM traz benefícios, que é o benefício de acabar com a série de certidões, unificando tudo isso na certidão negativa do CADIM. O que é importante, né? Agora um outro ponto também, vereador, que está sendo objeto também de censura e de discussão por parte também de alguns especialistas, em relação ao valor venal, né? O valor de transferência de um imóvel. Por exemplo, se eu comprar hoje um imóvel que vale 250 mil, e aí eu converso com o proprietário e ofereço 200 mil reais ali no dinheiro. O valor venal, ele vai ser calculado em cima do valor real, no caso 250 mil, quer dizer, não abre margem para que seja negociado aí, aliás, feito esse cálculo em cima do valor pago em dinheiro, por exemplo, os 200 mil reais, o valor negociado. Eu discordo, Jorge. Veja, o que você se refere aí é em relação ao ITV, né? O que essa reforma cria?
E por que cria? A primeira coisa é por que cria. Ela cria um instrumento chamado VVR, que é o valor real do imóvel, certo? Que é um índice aplicado no mercado. Ela vai tirar um valor médio das vendas do mercado. Por que, Jorge? Porque no ITV tem várias pessoas que, pela convergência de interesses entre vendedor e comprador, burlam a lei. Como assim? O vendedor tem interesse em pagar menos impostos e declarar menos por causa do imposto de renda. E o comprador tem o interesse de pagar menos imposto por causa do ITV. Então há uma convergência negativa para a sociedade. E aí muitas pessoas caem nessa tentação. Nós, como eu disse no início, o principal objetivo dessa reforma é combater a sonegação fiscal. Então, se cria um instrumento chamado VVR, que a reforma cria, para que a prefeitura tenha um índice para saber qual é o valor que está sendo aplicado no mercado imobiliário. Quem vai dar esse próprio valor dos imóveis é o mercado. Não é a prefeitura que vai estabelecer quanto vale o imóvel. Mas de qualquer forma, se o cidadão pagar menos, negociar a menos, aí vai ser calculado pelo valor máximo, vereador? Não, de forma alguma. Se ele pagou a menos, ele vai pagar pelo valor da negociação. Agora, o que não dá, Jorge, é, por exemplo, para um imóvel, para a gente entender que um imóvel, por exemplo, você deu um exemplo aí de R$200 mil, e no valor declarado de negociação se tem R$50 mil. Entendeu? Então, preciso. O que o VVR cria, inclusive, o VVR traz algumas coisas em termos de benefício para as pessoas. Ele cria um índice, né, que, por exemplo, ele cria um valor padrão para os determinados terrenos da área, e o valor de construção é depreciado automaticamente por esse novo índice que vai ser aplicado pela prefeitura. Então, por exemplo, o valor de depreciação também vai caminhando ao longo do tempo. Ao contrário, para o cidadão, eu volto a dizer, para o cidadão honesto, cidadão que paga seus tributos, que cumpre rigorosamente a lei, certo? O VVR trará benefícios, porque também você não vai precisar ficar pedindo para atualizar a depreciação do imóvel. Isso já será feito automaticamente por esse índice que é criado pela Prefeitura Municipal de Salvador. Importante isso. Diga, Chico. Não, eu queria, um ouvinte aqui, o vereador Léo Prades, ele disse, eu gostaria de saber com essas mudanças, com essas reformas, por exemplo, quem mora na Baixa do Tubo vai ser beneficiado em quê? A ligação caiu, vamos aguardar o negócio é o seguinte, retorno dessa... Quem mora na Baixa do Tubo, no Bate-Facho, não tem o Bate-Facho? Mas aí, Chico, é saber se essas pessoas têm a casa, tem o, como é que se diz, o registro, o alvará, o título da casa, entendeu? Porque aí, sim, consequentemente... perguntar não ofende a ninguém, o problema não é esse. Correto, né? Saber então, se essas pessoas, se tiver, se tem o alvará, se paga IPTU. Porque nós temos muitas casas aqui na cidade que não tem. Eu não tenho um título, por exemplo, da minha casa. Minha casa está lá, numa área da Condé. E há uma promessa ali na Cidade Baixa, da Condé, me parece que até o 2014, né, forneceu o título de proprietário. Mas, até lá, é esperar. Perfeito. Não, mas a pergunta e a ligação caiu, vamos repetir para o vereador Léo Prades. Bom dia para você, O ouvinte ligou aí e perguntou, qual a vantagem para quem mora na Baixa do Tubo com essas mudanças, Léo Prades? Virou mamão, isso aí novamente, ele está numa área realmente de difícil. Chega aqui através do Face, né, a Sueli diz assim, bom dia, Jorge, te peço por gentileza que fale sobre a segurança que não existe no Largo da Soledade. De manhã logo cedo, já param como alguns jovens moradores de rua usando drogas e é preocupante. Ali passam pais com filhos de todas as idades para levá-los para o Colégio Soledade. O colégio já reforçou a entrada do portão com mais segurança e nós, como ficamos lá fora, ao passar no meio deles, alguém tem que tomar providências, senão aquela praça vira encontro de consumo de drogas. Ali é um prato cheio para quem quer vender. Tem colégio para todo lado e os jovens de hoje
você sabe como são, não é verdade? Segurança pública tem que olhar mais para este largo, o Largo da Soledade, Chico. A gente volta sobre isso que o vereador... Vamos voltar, vamos ver se a gente chega na Baixa do Tubo, né? Porque já é a terceira vez, né? Marcos Léo Prades, é o seguinte, o ouvinte ligou e perguntou o seguinte... Eu entendi a pergunta, Chico. Então responda, vá, pois não. Veja, Chico, Jorge, eu vou me atentar para o cidadão mais pobre dessa cidade, não só o que mora na Baixa do Tubo. Essa reforma perdoa quem deve à prefeitura até R$400. Essa reforma, meu caro Chico e Jorge, pediu autorização legislativa que os vereadores de Salvador deram para não ajuizar mais ações para quem deve até R$1.000. Essa reforma mantém os empregos dos pais e mães de família numa região carente da cidade, que é a cidade baixa e o comércio, né? Então aqueles empregos foram preservados através da renovação dos benefícios fiscais daquela área. Além disso, Chico e Jorge, é preciso que o cidadão mais pobre entenda que essa reforma, eu digo sempre, que é a recuperação da capacidade da prefeitura de fazer grandes investimentos, porque ela cria um instrumento no município de Salvador, chegando com muito atraso, das parcerias público-privadas. Inclusive, eu vi uma entrevista do secretário Albérico Mascarias na tribuna, se eu não me engano, há cerca de 20 dias, anunciando uma via expressa lá para Iguatemi, né, já feita por PPP, aguardando esse projeto de reforma tributária ser aprovado. Além disso, Chico e Jorge, essa reforma dará aos cofres da prefeitura R$500 milhões a mais por ano. A gente espera, né, nós vereadores que aprovamos essa reforma, ser revertidos em saúde, educação, infraestrutura e mobilidade urbana para o cidadão mais pobre, mas enfim, para toda a cidade de Salvador. É o que nós esperamos também. Agora Léo, um outro assunto também em relação à reforma tributária, a base de cálculo do IPTU. Claro, no primeiro momento se disse que não terá aumento, né? Mas se afirma que a base de cálculo pode onerar o IPTU nos próximos anos. Como avaliar isso? Veja, Chico e Jorge, eu li uma entrevista do secretário Mauro Ricardo e vou falar através dela ao Jornal à Tarde, né? O que eu entendi daquela entrevista é que ele irá mandar uma reforma, uma atualização da planta genérica de valores do município de Salvador, né? Veja, não é aumento de alíquota, mas você tem imóveis no município de Salvador que ao longo dos anos foram sendo depreciados e o valor venal, eu estava conversando com um amigo meu há pouco e eu estava dizendo a ele, em muitos casos as pessoas pagam mais IPVA no seu carro do que IPTU. Então, veja, o que nós estamos falando não é aumento de imposto, é atualização da base da planta genérica de valores em Salvador, que já tem mais de 20, 30 anos sem ser atualizada. Ou seja, trazendo o valor dos imóveis para o valor de mercado, para o valor real. Mas isso é um segundo momento, não está em discussão agora, não há nenhum projeto na Câmara de Vereadores sobre isso, né? E o que eu ouvi do secretário Mauro Ricardo é que ele estaria mandando isso daqui a 2, 3 meses. Então, é preciso se dizer que não há nenhum projeto tratando disso na Câmara de Vereadores no momento. E a gente pede que vocês realmente tratem com carinho. E um outro ponto também, a multa de mora por atraso, por exemplo, que pode chegar a 20%, o que antes se chegava no máximo a 10%, Léo. É um outro ponto também que os críticos têm batido muito. Eu sei, eu entendo os críticos por um lado, mas por outro, Chico e Jorge, não dá para você ficar como a prefeitura fica hoje, pedindo pelo amor de Deus que se pague. As multas, os juros não são com o objetivo de arrecadar mais, mas sim de fazer aquelas pessoas que não querem pagar seus impostos que paguem. Então, veja, essa reforma criou realmente instrumentos coercitivos muito fortes. Mas, por outro lado, ela criou parcela as dívidas em até 60 meses, criou o PPI, que é o parcelamento incentivado, que na verdade não é um parcelamento. A prefeitura vai fazer esporadicamente um incentivo para aquele cidadão que queira pagar as suas dívidas à vista. Então, veja, eu entendo, compreendo os críticos do projeto, mas quem vive a gestão pública, a administração pública, sabe do que eu estou falando e sabe que é muito difícil de cobrar de quem deve. Porque se o sistema tributário de Salvador estivesse correto, Jorge e Chico, com certeza a prefeitura não tinha créditos a receber na ordem de 8 bilhões, eu volto a dizer, 8 bilhões, é mais
de 2 vezes, é mais de 2 vezes e meia, é mais de 2 anos e meio de arrecadação da Prefeitura de Salvador, é o que hoje a Prefeitura tem a receber na praça. Agora um outro ponto, vereador Léo Prates, estamos conversando com o vereador Léo Prates, ele é vice-líder do governo na Câmara Municipal. Em relação, vereador Léo, ao que eles chamam de sanção política, ou seja, ou o sujeito paga a dívida ou não recebe, por exemplo, o alvará de construção. Se o sujeito está devendo, por exemplo, a Sulcom, né, só receberá o alvará caso pague suas dívidas, enfim, quer dizer, a prefeitura está sendo realmente muito dura em relação a isso, e há quem diga que isso é inconstitucional. Olha, Jorge, Chico, eu quero dizer que eu estudei bastante essa reforma tributária, os tributos, a modificação dos tributos na cidade de Salvador. E para que você entenda, os constitucionalistas e tributaristas chamam isso de cobrança oblíqua. É você cobrar um imposto através de outro, certo? Se cobrança oblíqua for inconstitucional, Jorge e Chico, eu quero que o cidadão e o tributarista que falou isso explique isso ao Detran. Porque o Detran só permite o licenciamento do seu carro através do pagamento das multas. Então, Jorge e Chico, o Detran comete a inconstitucionalidade no entendimento desses tributaristas, não no meu entendimento. É uma cobrança oblíqua, sim, de fato, mas o Detran, eu volto a dizer, já exerce isso há milhares de anos no estado da Bahia. Então, eu quero que esses tributaristas digam que o Detran comete a inconstitucionalidade. Correto, correto. Agora, para a gente fechar, vereador, tem um outro ponto que a OAB também se posiciona em relação à lei, em relação à flexibilidade para diferenciar os grandes devedores dos pequenos devedores, coisa que a reforma tributária não aponta. Olha, eu penso diferente do que a OAB vê. Na hora que a reforma perdoa quem deve até R$400, pede autorização legislativa para não mais ajuizar ações para quem deve até R$1.000. A própria concepção e início da reforma já começa tratando diferente o pequeno contribuinte do grande contribuinte. E lógico, na hora que, por exemplo, a reforma pede que o DEC seja o domicílio eletrônico do cidadão obrigatório para as empresas e facultativo para as pessoas, ele também já faz uma diferenciação dessas coisas. Eu penso diferente dessas pessoas, respeito a opinião, mas discordo. A reforma é toda concebida para preservar o cidadão mais pobre e atingir realmente aquele grande contribuinte, aqueles grandes prestadores de serviços em Salvador. Léo Prates, vereador Léo Prates, obrigado, viu, pela sua participação aqui no programa. Obrigado, Jorge, obrigado, Chico, sempre à disposição, e vocês cumprem o seu papel aí nesse grande programa e nessa grande rádio que é a Rádio Acesso. Uma boa semana a todos e que Deus nos abençoe. Obrigado. Tá aí o vereador Léo Prates, que conversou com a gente e com os amigos da Excelsior. Obrigado, garotinho. Aqui só tratando justamente sobre a reforma tributária. Bom, se ele estivesse ao vivo, né? Mas vamos marcar um outro dia para que a gente possa debater e aprofundar um pouco mais sobre esse tema.